Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo mais importante, né? Um dos mais importantes para o teu curso, tá? Seja lá o seu curso presencial, o seu curso digital, o curso online. Vamos enfatizar as duas principais ferramentas que você precisa, né? Para você desenvolver a arte da marmorização realista. A primeira é o nosso refletor, tá? Então, assim, é um refletor de tamanho compacto, não é aquele refletor grande, né? Mas a potência dele é de 50 watts, né? 50 watts de potência, e ele é pequenininho. Não é daquele refletor grande e tal, né? Que é até desajeitoso para você trabalhar. Ele é pequeno, ele é leve e ele tem uma potência bacana. Não precisa ser de 100. Um refletor de 50 watts já é o suficiente. Você instala uma pequena extensãozinha nele, né? Para você conectar a força, é claro, né? E ele tem até uma regulagem aqui atrás dele, que para mim, na minha opinião, eu sempre trabalho com ele no chão. Eu pego na obra, né, no cantinho ali da parede, coloco ele nessa posição, eu vou ajustar a inclinação que ele vai soltar o raio de luz e, é claro, deixo ele deitadinho. Ele me solta o raio e para mim ele vai servir como um guia, como um terceiro olho, como o meu norte, a minha referência. E ele vai me dizer se eu estou deixando relevo, se eu estou deixando irregularidades na superfície. Ele vai me dizer tudo isso, tá? Então ele é indispensável e ele é nomeado, eleito a primeira ferramenta indispensável para o curso que você vai fazer com o Jairo, tá? Seja o curso online, seja o curso presencial. Então é uma ferramenta muito útil, muito importante que vocês trabalhem com ela tanto na distribuição da textura, tanto na regularização da textura e de repente até para você laminar e compactar, ele vai te ajudar. É uma ferramenta que vai te, né, guiar do começo ao fim do seu trabalho, tá? É o seu terceiro olho, é o seu norte. É um refletor de 50 watts, então, compacto. E é barato, né? Por sinal, é uma ferramenta aí que não custa muito caro não, tá? Então, sei lá, não lembro quanto eu paguei, se eu paguei, sei lá, uns 60 reais, algo assim, nesse refletor. A extensãozinha é a parte, tá bom? A nossa primeira ferramenta aqui, indispensável para o curso. A nossa segunda ferramenta indispensável eleita aí é a nossa orbital treme-treme, tá? Então, a gente vai até passar aqui algumas situações. Por exemplo, ó, orbital, vamos lá. Orbital, vocês sabem que é uma lixadeira, né? Uma lixadeira treme-treme, ok? Aqui, ó, uma ferramenta, ela está zeradinha, tá? Da marca DeWalt. Chegou para mim essa semana. Eu paguei hoje no Mercado Livre, estamos em abril de 2020, paguei apenas R$260, né? Normalmente essa ferramenta custa 350, então acho que eu peguei uma promoçãozinha aí, alguma coisa, e saiu para mim por 260, tá? Então ela é uma ferramenta que proporciona 333 oscilação por segundo, ou seja, uma vibração, um tremor, que até mesmo esse tremor ele produz calor de tão intenso que ele é, tá? E esse tremor, essa vibração é exatamente o que a gente precisa para criar os efeitos. A gente precisa de oscilação, de vibração e não de rotação. De repente, muitos alunos perguntam: Jairo, eu tenho uma lixadeirinha aqui que eu uso para massa acrílica, mas só que é aquela circular, aquelas roto, olha o nome, ó, roto orbital. Isso aqui, a base redonda é roto orbital. Tem várias marcas, né? Então essa aqui é uma marca Tools, né? Marquinha chinesa aqui, um Xing Ling, né? Mas ela é uma roto orbital, ela vai girar. Não importa a marca, sendo roto orbital, não serve e ponto final. Tem que ser orbital e não roto orbital. Roto orbital, ela gira, ela tem uma rotação, ela lixa fazendo rotação. E esse lixar fazendo rotação, ele vai marcar todo o seu trabalho. Não dá para utilizar uma ferramenta dessa. Não é recomendável que você utilize roto orbital para você fazer o lixamento. E sim uma orbital. Orbital treme-treme. As melhores marcas que eu conheço, que eu já trabalhei, são as marcas que eu vou indicar, que eu vou recomendar para você, que é a DeWalt e a Makita, tá? Lembrando também que temos, por exemplo, a Makita que tem a base comprida. Ela não serve também,
tá? Não é recomendável, porque a base menorzinha, que seja 1/4 de uma lixa, tá? Tem aquela base da Makita que ela, sei lá, você ocupa a metade de uma lixa, por ela ser retangular, ela é maior assim, ó, né? Então aquela lá não serve, porque ela é muito ampla, e se ela é ampla, ela não dá um lixamento preciso, que a pequenininha, que tem a base de 1/4 de uma lixa padrão, utiliza, tá bom? Então o lixamento dessa aqui de 1/4, ela é muito mais preciso, muito mais eficaz. Você consegue trabalhar muito mais focado com o orbital que utiliza 1/4 de lixa. Não utilize orbital comprida, tá? E as marcas que eu recomendo é a DeWalt e a Makita. Ah, mas Jair, eu tenho aqui uma Black & Decker, porque eu tenho não sei o que, porque eu tenho uma que é baratinha, que da Xing Ling, que custa 150 reais, pode usar essa? O problema é seu, tá? A marca que eu recomendo, que eu trabalho há anos e nunca me deu problema, e eu recomendo, é a DeWalt, é a Makita, tá? Então se você pegar uma Xing Ling, seja lá qual que for, Black & Decker, Xing Ling, não interessa, aí vai ser por conta sua, tá? Então a ferramenta que eu recomendo são essas. Quer usar outra marca? Use, fique à vontade, mas não venha falar que eu que recomendei você usar uma Xing Ling, tá bom? Então orbital, treme, é DeWalt e é Makita, que eu sempre utilizei e dá certo, e que eu assino embaixo. São marcas muito boas, conhecidas no mercado, de uma longa vida útil aí, uma durabilidade, e é claro, ela faz o seu papel muito bem com a nossa arte da marmorização realista, tá bom? Bom, agora, como a gente já falou sobre orbital, retroorbital, marcas que eu recomendo, vamos às outras dicas que são muito bacanas para você aumentar a vida útil da sua orbital. Ó, eu comprei ela, tá zerada, né? Tem aquela travinha aqui na lateral, deste lado e do outro. Você liberou as travas, é onde você vai encaixar a lixa aqui. E aqui em cima tem um plugzinho, conseguem ver aí, ó, abrindo ele, ó. Ok? Então, onde a lixa vai encaixar aqui. E aqui tem a base de espuma. Essa base, ela desgasta muito fácil, se você não seguir umas dicas que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? E essa base, por ela desgastar fácil, até mesmo compro algumas bases de reserva que é exatamente o mesmo tamanho, ó, basezinha de reserva, tá? Ela vem um metalzinho aqui abaixo, ela vem o código, né? Você compra a partir do código que é a tua orbital, o modelo dela, né? Ela tem um modelo aqui que é o DWE6411, né? Então ela vem com esse modelo exatamente, e você encontra, é claro, no Mercado Livre. E ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, com a base, tá? Encontra lá a base modelo da DeWalt, e caso desgastar durante um bom tempo, você consegue trocar essa base sem que você precise trocar de máquina. Porém, para você aumentar a vida útil dessa base, não ficar trocando essa base de tipo 3 vezes ao mês, 2 vezes ao mês, você faz o seguinte: você pega uma fita crepe automotiva, procura pegar uma fita crepe automotiva, tá? Uma fita boa, tá? Uma Norton, uma 3M, essa aqui que marca que é essa aqui? Eurocell, enfim, fitas boas, automotiva. Aí que você vai fazer? Na sua base, que tá toda aqui espumadinha, você vai cortar, você vai marcar o tamanho da base, correto? E vai pegar uma tesourinha e vai cortar a sua fita automotiva do tamanho da sua base, tá? Então, de uma extremidade da base, por exemplo, ó, aqui embaixo, ó, vamos colocar uma aqui, ó, exatamente a gente cortou do tamanho da base, né? Vamos ver se essa aqui, se eu cortei menor ou não, acho que não, né? Vamos fazer ela dobrar a base por trás dela, ó. Olha só, ela pegou toda a lateral aqui da máquina e agora vem para a parte frontal, ó. Você vai envelopar a sua orbital, protegendo essa espuminha dela, né, com uma fita automotiva. Ah, olha só que bacana, ó. Você fazendo isso, você vai ter... Nossa, sua base vai durar muito tempo.
Se você não fizer isso e for lixar parede, essas coisas, nossa, você acaba com a base da Orbital em 1, 2 meses, você já precisa comprar uma outra basezinha. E quando você utiliza aqui uma fita crepe automotiva, ó, e fazendo essa proteção, coloca bem na lateral, ó, para que ela pegue bem aqui, ó, na parte de fora, né, e venha para dentro da lixa, ó. Da lixa não, da base, né, da base aqui da Orbital, ó. Você vem envelopando ela, vem protegendo ela. E aqui na frente também, ó. Só que aqui na frente você precisa apertar, né? Aqui na frente você precisa dar um apertãozinho aqui para encaixar a fita. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui mesmo. Filmando, ó. Tipo como se fosse uma lixa, ó. Encaixa bem certinho ali. Opa, aqui é uma parte chatinha. Você tem que apertar, né? Tem que apertar e encaixar certinho ali nessa parte de trás, como se fosse encaixar uma lixa, né? Isso aqui é um pouco chatinho. Mas você pega com apoio, consegue encaixar certinho, ó, olha lá. Aí você envelopa a frente também, ó. Beleza? Ela fica toda protegida, ó. Aí você vem, novamente, você fazendo isso duas vezes na sua base da Orbital, você já vai ter essa proteção o suficiente para você tocar o barco aí, ter uma vida útil muito grande. Vai pegando, ó. Já deixei todas as fitinhas cortadas aqui para não ficar quebrando a cabeça também, né? Aí. E vai indo, ó. É duas, né? Tipo duas passadas, né? Que você der, coloca duas cada canto. Procure fazendo isso meio que cruzado, né? Cruza aqui, cruza ali. Aí depois vocês me dizem se a vida útil da sua máquina aumentou ou não. Ah, isso aqui é muito bom, viu? Só falta aqui na frente agora, ó. Mais uma aqui na frente pra gente encerrar esse envelopamento aqui da nossa Orbital. Que é a parte mais chatinha aqui que tem. Aê, encaixei ela de boa aqui. Como se fosse uma lixa, né? Aí, ó. Prontinho, ó. Tá? Então tá toda envelopada, conseguem ver aí, ó. Toda a extremidade dela, os seus 360 graus, foram protegidos com essa fita automotiva, tá? Não importa a marca, tem que ser automotiva, porque são fitas bem resistentes, né, e duradouras. Pronto, temos a nossa proteção e o aumento sério da vida útil da sua ferramenta. Agora vamos à questão de lixas. Que lixas que você vai utilizar para você trabalhar nos efeitos mármore? Dois tipos de lixa. Você vai utilizar a lixa 320, uma lixa a seco 320, essa aqui é da 3M, tá? 320 da 3M, e uma lixa a seco da 3M também, porém 400, ó, tá? As duas são a seco, porém essa aqui é um pouco mais abrasiva, claro. Só que, além de a gente utilizar essas duas lixas, a 320 e a 400, a gente vai utilizar mais outras lixas também, que olha só, por sinal, qual que são a numeração dessas duas lixas que tá aqui, ó. Olha só, exatamente 320 e 400 como esta aqui, ó. Não tem diferença com relação à numeração. 320 400, 320 400. Mas qual que é a diferença dessa lixa aqui para estas lixas aqui? Conseguem ver? Já conseguem ver aí qual que é a diferença? Elas estão gastas, tá? E essas aqui estão novas. Para você fazer o lixamento, você vai trabalhar com estágios da vida da tua lixa. Por exemplo, ela tem uma abrasividade, né? Ela vem nova, ela tem uma abrasividade 100%. Conforme você começa a lixar, trabalhar com ela, qual que é a tendência? Essa abrasividade, ela decair, começar a perder, a desgastar. Então, por exemplo, uma lixa que tem 100% de vida útil, de repente, essa aqui, ó, 320, olha só, essa aqui é 320, tá? 320 nova, 320 gasta. A vida útil dessa aqui é 100%, tá nova. E já essa aqui,
eu diria que ela está no seu 50%. Tá? Mas não significa que você vai trabalhar com ela 100% e 50%. Não. Vai ser uma variável onde você vai precisar ter essa noção. Você não vai trabalhar com uma lixa 100% de vida, uma 320, e uma 320 50% da vida. Como que você vai calcular se ela está 50% de vida? Noção, tá? Você vai ter que ter a noção o quanto que ela está corroendo, lixando a sua superfície no estágio, tá? Então, se você vê que ela está corroendo demais a sua parede, a sua textura, opa, pera lá. Essa lixa não está 50%, ela deve estar uma lixa aí 80%, 70%, porque ela está sendo meio que agressiva, ela está corroendo demais. Aí de repente essa lixa começa, sabe, você passa ali na sua superfície e ela não lixa nada. Ela começa a proporcionar um brilho, porque ela perdeu o poder de abrasividade dela, ela com uma vida útil de 50% para baixo, ela começa a fechar os poros da textura e começa a extrair o brilho, porque ela perdeu aquele 100% dela. Então se você fosse considerar uma lixa dessa aqui, ó, gasta 320, ela deixou de ser uma lixa 320. Ela tá tipo ali uma lixa 400, uma lixa 600, depende, se você fosse calcular em questão de abrasividade, porque ela perdeu o poder de lixamento. Tá? Então, conforme ela sai do estágio dela de 100% de vida e começa a decair, 100% de vida, 80, 70, 50, 40, conforme ela vai perdendo o poder de abrasividade, ela vai proporcionando o brilho na sua superfície, na sua parede. Porém, esse brilho você tem que saber a hora que você vai usar. Uma lixa com o estágio baixo e com o estágio alto de abrasividade. Se você precisa regularizar a sua superfície, é claro, você precisa de uma lixa com a abrasividade alta. Então, é onde você vai ter que ter a percepção, a noção de quanto ela está lixando e qual será a vida útil dela. Você vai regularizar uma superfície com uma vida útil de 70%, 80%, de repente até 100%. Tá? Depois que você regularizou a sua superfície, deixou a superfície filé, com a ajuda, é claro, do refletor, você vai ter aquela noção que você não precisa mais regularizar, e sim extrair o brilho. Aí quando está toda regularizada, né, que você utilizou uma lixa 320 com estágio de vida 70, 80, né, ou 90, ou 100% que seja, que você regularizou, você precisa puxar o brilho, porque você já fez a regularização, deixou ela um filezinho, né? Você olha assim de lado, você vê aquela parede bem lisinha, bem retinha, com uma lixa aí de estágio de 100% até uns 70%. Esses são o estágio que eu normalmente utilizo para regularização, de 100 até 60% mais ou menos, tá? De 100 até 60% de vida os estágios da lixa que vem decaindo e eu utilizo para regularização. Depois que eu regularizei dentro desses estágios de 100 a 60, aí o que eu vou fazer? Eu preciso abandonar a minha lixa que está aí no estágio de 60 a 100 e não descartar, deixa ela guardadinha. Eu tenho uma caixa aqui, ó, que ela é cheia de lixa, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Aqui é 400, aqui é 320, são todas desgastadas, tá? Por quê? Porque eu vou usar elas lá na frente. Eu não vou jogar ela fora. Eu sei que eu vou precisar daquela lixa naquele estágio mais para frente, futuramente, tá bom? Então, depois que eu regularizei nesse estágio de 60 a 100%, eu descarto a lixa, ou seja, eu guardo ela e pego uma lixa com estágio baixo, de 60 para baixo. Tá? Então eu pego uma lixa 50% de vida, 40% de vida, mais ou menos nesse estágio, e começo a fazer, né, inicio, por melhor dizer, a extração do brilho com a lixa, com esse estágio de 40% a 50% mais ou menos, com a mesma lixa 320. Estamos falando de lixa 320, hein? Da 320, nova, de 60% a 100% de vida e de 50% a 40% de vida para a gente puxar o brilho. São a mesma lixa, porém a gente trocou
Já arrancou fora aqui a nossa lixa de 60, 80 e já acoplou uma lixa de 50% de vida, 40% de vida, para puxar o brilho. Quando a gente faz o lixamento com uma lixa gasta, qual que é o objetivo? Também ajuda, continua na regularização, porém ela começa a puxar o brilho, a extrair o brilho da sua superfície nesse estágio de 40 a 50%. Tá? Porque a vibração é grande, o calor é grande e ela não está mais corroendo, então ela tende a fechar os poros da textura e começa então a extração do brilho a partir dessa lixa 320, porém no estágio de 40, 50% de vida. Combinado? Entenderam até aqui essa troca de lixa, do estágio da lixa? Pois bem, então a gente fez a regularização, né, com a lixa do estágio de 60 a 90%, 60 a 100, trocamos ela, entramos com a 320, gasta e extraímos o brilho. Aí, depois que a gente extraiu o brilho, você vai perceber que vai acontecer uma coisa. Vai deixar aqueles vestígios chatinhos, parecendo um rabinho de porco, uma molinha, um caracolzinho assim, em vários locais na sua superfície e parede. E esses são os vestígios chatinhos que a orbital acaba deixando acontecer, né? Então, como que a gente vai isolar isso? A gente precisa isolar isso, regularizar o máximo possível dessa regularização aí. A gente tá puxando o brilho, porém tá deixando aqueles vestígios chatinhos de rabinho de porco. Bom, então a gente precisa isolar isso. E a gente vai estar falando sobre isso na nossa próxima videoaula. Para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Temos aí mais ou menos 20 minutos de vídeo. Então na próxima videoaula a gente vai falar sobre esse isolamento, né, desses vestígios da 320 e vamos falar também da lixa 400, os estágios dela e como você manusear essa ferramenta também. Combinado? Um grande abraço, aluno, e até a próxima videoaula.